Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é para os amantes da quiche e da crocância que ela tem. E essa é na versão fit e com várias dicas. Vamos para a receita? Vamos começar preparando a massa, que será integral e com aveia. Em uma tigela, vamos colocar a aveia em flocos finos, a farinha de trigo integral, uma pitada generosa de sal e mistura tudo. Agora vamos entrar com a manteiga em cubinhos para facilitar. Ela tem que estar gelada para não derreter na farinha. E vamos amassando a manteiga com a farinha até ficar tudo bem misturado. A textura que tem que ficar é como uma areia molhada, sem pedaços grandes de manteiga. Se preferir, pode usar o processador também, fica ainda mais fácil. Com a manteiga misturada, vamos acrescentar o azeite e a água gelada aos poucos, até dar o ponto de formar uma bola com a massa. Lembrando que a farinha integral pede mais água que a farinha comum. Com a massa pronta, vamos enrolar no plástico e colocar na geladeira por 20 minutos para a manteiga firmar e o glúten relaxar. Enquanto isso, vamos preparar a cebola caramelizada. Para fazer a cebola caramelizada é bem simples. Vamos colocar um pouco de manteiga na frigideira e quando derreter, acrescentar as cebolas cortadas em meia lua, não muito fina para não fritar a cebola. Ela tem que caramelizar aos poucos. Vamos acrescentar o sal para ajudar a cebola a murchar e a pimenta para temperar e deixar refogando um pouco. Para ajudar a caramelizar e dar uma acidez para essa cebola, vamos colocar um pouco de vinagre de maçã e refogamos um pouco mais. O processo agora é o mesmo até caramelizar. Mexe, joga uma colher de sopa de água para soltar o fundinho e deixa de novo. Não precisa mexer sempre, mas tem que ficar de olho para não queimar. Esse processo dura uns 20 minutos. Bom que é o mesmo tempo de descanso da massa. Quando ela estiver macia e moreninha assim, podemos reservar. Agora vamos abrir a massa. Eu estou usando o tapete de silicone, que é uma mão na roda e não precisa acrescentar mais farinha. Mas se não tiver, só coloca um pouco de farinha na bancada para facilitar abrir e não grudar. É só ir abrindo em formato redondo para colocar mais fácil na forma e não ficar com rachaduras. Mas se preferir, pode colocar a massa na forma e ir amassando e abrindo com a mão até preencher toda a forma. Quando atingir uma espessura boa, não pode ser muito fina para não quebrar, nem muito grossa para não ficar pesada, vamos colocar na forma. Na forma, vamos ajustando a massa, dando uma leve apertada nos cantos e na lateral para subir um pouco. Acabou de ajeitar, é só passar o rolo por cima ou com a mão mesmo, para tirar o excesso de massa. E não se preocupe com esse restante da massa, ela vai virar uma outra receita muito saborosa. Se inscreve aqui no canal para descobrir. Viu como a massa ficou bonita e lisinha? Agora vamos fazer furinhos em toda a massa, inclusive na lateral. Isso vai fazer com que a massa não inche e rache no forno. Levamos para o freezer para ela firmar novamente enquanto preparamos o recheio. Para o recheio, vamos colocar na tigela o creme de leite, os ovos e bater para misturar bem o ovo. Vamos temperar com sal, a pimenta e vou usar um pouco de noz moscada ralada na hora, que vai muito bem com leite e queijo. E entramos com a ricota fresca, que já está esfarelada para facilitar a mistura. Lembrando que todas as quantidades certinhas estão na descrição do vídeo. Feito isso, é só reservar. Vamos levar a massa para o forno, que já estava pré-aquecido a 200 graus, por 10 minutos, e depois disso vou te ensinar uma dica bem legal. Fica aí! Passados 10 minutos, com o pincel, vamos passar uma gema por todo o fundo nos buraquinhos. Isso vai fazer com que a massa fique selada e quando entrar o recheio, que é líquido, a massa não absorva e continue crocante. Vamos colocar mais 10 minutinhos no forno para secar. Com a massa já pré-assada, você pode congelar ela assim e quando quiser usar é só retirar, colocar o recheio e assar. Vamos adicionar a cebola no fundo, espalhando bem. E por cima colocamos o recheio de ricota. Para finalizar, vamos enfeitar com tomatinhos cereja que foram cortados no meio e temperados com sal e pimenta. Agora, só levar para o forno por aproximadamente 1 hora
mas vai olhando, pois depende do forno de cada um. Está pronto quando o recheio ficar firme. Já volto. Prontinho! Olha como ficou linda! Parece tão suculenta. O segredo para não quebrar ou desenformar é esperar ela esfriar por uns 10 minutos. E como a forma é de fundo removível, coloquei um copo embaixo para ajudar a descer a forma, mas é tranquilo, ela não gruda. E aqui uma dica com o que sobrou do recheio. Coloquei no potinho e assei também, fica uma delícia. Veja como a massa está no tamanho certo, assada na medida certa, sem parecer crua no fundo, e essa cebola, minha gente, que delícia! Gostou dessa receita? Aproveita e dá o like e deixa nos comentários qual receita com toque saudável você quer ver por aqui. Compartilhe essa receita no seu grupo de amigas que adoram maquixe. E se inscreve no canal para receber sempre receitas deliciosas. Fica mais um pouco e confere as curiosidades do Uno para essa receita. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau, tchau!